todos, tudo bem? E com vocês, mais um vídeo de reflexões. Agradeço imensamente pela atenção, estamos iniciando uma nova semana, com novas expectativas, com novos planos, e vamos lá. O primeiro recado, antes de iniciar na temática, fico extremamente já agradecido pela atenção, mas vamos fazer o convite, e antes desse convite, vou pedir para quem não acompanhou a live no meu Facebook, acompanhe lá, o vídeo está gravado sobre os retalhos da vida, foi bem interessante e participativo. Então, para o recado da semana que vem, no sábado, teremos aí mais uma live, agora no YouTube, com uma convidada especial, sempre trazendo aí convidados de peso, pessoas que têm muito a dizer, muito conhecimento. E a convidada especial desse sábado é a professora doutoranda em Linguística, a professora Laís Diogo, a linguagem como responsabilidade de liberdade, essa importância e a responsabilidade da linguagem nesse mundo em que nós vivemos. Então, seguindo para a nossa reflexão de hoje, é sobre um conceito, embora nós não vamos aprofundar, são pontos ali, eu vou pincelando ideias de autores, reflexões minhas, acerca da felicidade paradoxal. A felicidade paradoxal do escritor, filósofo francês Gilles Lipovetsky, onde ele vai abordar sobre essa questão, ele escreve sobre outras coisas, mas tendo em vista que a liberdade é algo muito comentado nos dias de hoje, ou sempre recomendada, ela é questionada, então por que falar desse assunto da felicidade, não da felicidade em si, mas entendendo que nós somos seres aí de emoções, somos seres aí que precisamos nos relacionar no meio em que nós estamos vivendo, é preciso entender o contexto. Então, nesse sentido, nós vamos aí permear a nossa reflexão com o Bauman, com o Lipovetsky e com o filósofo coreano Chul Han. Com o Bauman nós vamos ali na questão da modernidade líquida, alguns pincelamentos, o Lipovetsky, a felicidade paradoxal, e com o Chul Han, a sociedade do cansaço. O que os três têm em comum, após as leituras, aí, pincelando essas ideias, é essa questão da libertação do ser humano no meio no qual ele vive. E o processo de libertação, se nós pegarmos desde a Grécia Antiga ou no percurso da humanidade, esse processo ele é um processo na busca da felicidade. Já nós vamos entrar mais aspecto dessa questão da felicidade. Se analisarmos também, temos esse livro aqui do historiador, doutor em História Yuval Noah Harari, onde ele fala uma breve história da humanidade. Se nós analisarmos esse processo, antes de entrar propriamente dito na questão da modernidade líquida, tem aqui o capítulo que eu achei interessante desse livro, onde está assim: a descoberta da ignorância. Os últimos 500 anos testemunharam um crescimento fenomenal e sem precedentes no poderio humano. No ano de 1500 havia cerca de 500 milhões de Homo sapiens. Nós vamos ver essa transição do Homo sapiens para o Homo felix em todo o mundo. Hoje há mais de 7 bilhões. Estima-se que o valor total dos bens e serviços produzidos pela humanidade no ano 1500 era de 250 bilhões de dólares. Hoje o valor de um ano de produção humana é aproximadamente 60 trilhões de dólares. Em 1500 a humanidade consumia por volta de 13 trilhões de calorias por dia. Hoje consumimos 1,5 quatrilhão de calorias por dia. Então, é de se prestar atenção nesses números. A população humana aumentou 14 vezes, a produção 240 vezes e o consumo de energia 115 vezes.
Então, nesse processo, realmente, nessa constante busca pela vida, o ser humano, de fato, ele precisa se encaixar no meio da onde ele está vivendo. E aí surge essa primeira abordagem sobre a questão da modernidade líquida, a questão do próprio tempo, o tempo como uma questão efêmera, efêmero no aspecto, o tempo ele é superficial, ou dá para o ser humano se aprofundar no tempo, mas ao mesmo tempo que o ser humano ele se aprofunda no tempo, ele pode se frustrar por não dar conta de lidar com esse tempo, e ao mesmo tempo, quando ele não se aprofunda na questão temporal, ele também fica insatisfeito de não ter aproveitado as coisas. Então, nessa perspectiva, da modernidade líquida, pincelando algumas questões, a fluidez moderna, pelo próprio exemplo que eu coloquei aí do livro, Uma Breve História da Humanidade, vocês percebem esse grande consumo do ser humano, não só da questão material, é um consumo da própria existência. Nós consumimos a nós mesmos, e nesse consumo de nós mesmos é o que nós também vamos ver no Lipovetsky, é um processo que nós não paramos. A todo momento estamos desenvolvendo, sugando de tudo que é da vida, e aí vem um processo ou de frustração, um processo de entender qual que é a dinâmica da vida. Nesse sentido, o que eu acho interessante aqui também analisar dentro da modernidade líquida, onde o Bauman ele vai retratar a mudança da sociedade sólida para a líquida, porque já que o ser humano ele precisa estar a todo momento fazendo várias coisas, ele precisa ocupar esse espaço conforme eu abordei no início ali, ele vai produzindo, ele precisa produzir a si mesmo, ele precisa expandir a sua existência, seu pensamento, então ele precisa ocupar a todo lugar de uma forma líquida. E sabendo que somos seres limitados, nós somos seres finitos, fica muitas vezes difícil ocupar a tudo e dar conta de tudo. E por isso o processo de insatisfação. E a liquidez faz com que o ser humano seja mais bem adaptado aos meios e preencha esse ambiente onde ele está inserido. Com a mesma facilidade se esvai deste local para assim tomar outra forma, ou seja, essa necessidade de adaptação. O que hoje em dia o pessoal está falando muito de resiliência é o processo de adaptação do ser humano. Ao contrário da solidez, que não consegue preencher um ambiente que não seja de sua forma. Então a sociedade moderna, líquida, não se fixa a um espaço ou tempo, sempre dispostos a mudanças e livres para experimentar algo novo. Manter uma forma fixa não é tão fácil como simplesmente tomar uma nova forma. E tomar nova forma é fonte de força e invencibilidade. O ser humano ele precisa ser forte, ele precisa se sentir forte. Se adapta ao ambiente e tira o melhor dele para si. Depois parte para a próxima forma. Com isso, as formas de poder na sociedade estão sendo realocadas e redistribuídas. E os objetos não duráveis, eles tomam forma ou eles tomam conta e a durabilidade já não tem mais o mesmo valor. As diversas famílias se deparam com moldes diferentes e valores invertidos. Essa mudança porque passa muito rápido certas coisas, para encaixar, não dá tempo de encaixar, encaixa com coisas diferentes. Então o mundo muitas vezes ele vai sendo encaixado com coisas diferentes, não é o encaixe devido, mas nós vamos forçando porque é isso aí que nós temos e isso gera o que o pessoal vai falando de hoje, ao invés de falar conflito, o pessoal está usando muito vocabulário atrito, Então, claro que essa mudança traz valores novos e modelos novos para a sociedade. Não vamos dizer que os modelos novos e o que está surgindo de novo, ele é algo ruim. Portanto, o seu nível de fluidez vai determinar sua inserção na sociedade, nos meios, nos grupos e tribos, sendo esta então a sua arma na conquista do espaço. A vida moderna impõe a mudança do sólido para o líquido.
Então, no primeiro capítulo, né, desse livro, né, da obra do Bauman, ele traz o conceito de emancipação. Lembra que eu falei ali eu mencionei no começo essa questão de tornar-se livre e dependente? Ser liberto é se liberar daquilo que nos impede de movimento, tendo em vista que a vida é um movimento, essa necessidade de movimentar, e sentir-se livre não é ter empecilho para se movimentar. Diz que devemos nos emancipar da sociedade, nos tornar livres da sociedade. E é exatamente nesse processo que surgem as frustrações, porque como de fato sermos livres da sociedade. Contudo, o ser deve ser livre para se movimentar, se livrando daquilo que tira a liberdade de movimento. Portanto, deve tomar seu estado líquido. Agora, nessa busca pela liberdade, vai trazer consequências. Seria ela uma bênção ou uma maldição? Traz a possibilidade de fazer tudo aquilo que deseja, mas do outro lado, a responsabilidade pelos seus atos. Então, o conceito de felicidade e liberdade, eles caminham juntos, mas nem sempre ele é um empecilho. Esta fluidez proporcionada às pessoas faz com que as mesmas pagassem o preço por ter aquilo que mais desejassem. A liberdade de poder estar de maneira que anteriormente a sociedade fosse criminalizar ou penalizar as pessoas por suas escolhas. Todas querem a liberdade para fluir e tomar seus lugares diversos e mudar constantemente e, portanto, deixarem de indagar os porquês de cada situação. Na modernidade, a crítica não é bem recebida. Aceita tudo o que se tem e o que lhe é oferecido, pois já tem a sua liberdade ganha. As críticas se transformam em reflexões e questionamentos. E por isso é nessa necessidade dessas reflexões semanais dentro desse campo da filosofia ou em outros campos. Já no âmbito político, que é a temática do segundo capítulo, ele abrange a individualidade, no qual a liberdade individual é completa, mas não por inteiro. E aí ele entra na questão que a individualidade, essa liberdade individual, ela é incompleta, traz menos liberdade e é mais controladora. Nós pegarmos pela linha do todo o processo de desenvolvimento, nós temos lá a sociedade disciplinar de Foucault, e essa sociedade disciplinar de Foucault, depois nós temos uma sociedade da positividade, que nós vamos ver na parte final, com a sociedade do cansaço. Então, existe esse controle da população, existe todo esse controle do líquido, mas o líquido ele não pode ficar tão controlado. E aí, nos capítulos finais, na outra parte de um dos capítulos, onde ele coloca a questão do tempo e o espaço, né? Eu estou pincelando bem as ideias aqui, onde ele começa com uma análise de sociedades propostas de vários pensadores, por ser onde o indivíduo irá praticar sua civilidade, pela sua disponibilização de espaço em que cada ser expressa o seu eu. Assim, o espaço público abre espaço para os consumidores, para adquirirem todo e qualquer tipo de material, sendo ele social ou cultural. Então, volta na questão da fluidez moderna. O tempo e o espaço pedem e clamam pelo multi-asking ou multitasking, que é a habilidade de realizar múltiplas atividades no mesmo tempo e, neste caso, no mesmo ambiente, com agilidade e sem perda de tempo. Essa que é a grande questão, sem perda de tempo. Volta na questão inicial que eu falei sobre a questão do tempo. Então, nesse processo da questão do tempo, tem um livro interessante do economista brasileiro, né, Eduardo Gianetti, ele vai falar do valor do amanhã. Então é interessante eu achei interessante essa questão da ancoragem no presente, dentro do Modernidade Líquida, né, do Bauman, e uma frase ali, um trecho do livro dele, onde ele vai falar, a valorização do amanhã tem um preço. Esse preço decorre sobretudo das escolhas que fazemos. Uma vez que o presente foge, o passado é irrecobrável
e o futuro incerto. Então fechamos essa parte da modernidade líquida. E aí já fazendo uma ligação direta com a questão da parte da temática do Gilles Lipovetsky sobre a questão da felicidade paradoxal. Por que paradoxal? Né? O que é um paradoxo? Vamos pegar aqui, só se vive morrendo, isso é um paradoxo. Né? Você tem os conceitos opostos dentro de uma forma de viver. E nesse contexto ele vai exatamente isso. Quanto mais se busca ser feliz, e nessa busca de ser feliz é na qual nós sentimos frustrados. E essa libertação, que já foi mencionada na questão do Bauman, da modernidade líquida, né? Essa libertação do espaço temporal, libertar-se dessas amarras, das amarras das instituições, de certas ideologias que já não fazem sentido para as pessoas, e muitas vezes nem as pessoas sabem disso, mas elas relutam, se sentem de determinadas formas, mas isso é altamente importante, esse processo de libertação. E aí, quando ele coloca dentro dessa questão do processo de libertação, o que é interessante analisar desse ensaio que ele propõe dentro da sociedade de hiperconsumo, que a questão do hiperconsumo está diretamente ligado à questão da modernidade líquida. E aí ele discute exatamente o consumo nesse mundo contemporâneo, a corrida pelo bem-estar individual através do consumo hedonista, né? O prazer ele tem que ser consumido, a felicidade tem que ser consumida, uma busca infinda pela felicidade e a consequente sensação de desamparo perante a total responsabilidade pelo seu êxito ou fracasso pessoal. Ou seja, a felicidade, sim, a busca de ser feliz é extremamente importante, a realização dos sonhos, desejos, ou as vontades, seja lá o que for, isso é extremamente importante, mas tudo isso nos leva a uma questão de responsabilidade. Estamos preparados para a responsabilidade? E essa expressão de sociedade do consumo que nasceu ali nos anos de 1920 e popularizou-se entre 1950 e 1960 nessa ânsia, né, no anseio de vendas de eletrodomésticos, principalmente na sociedade norte-americana, né, que depois se expande esse modelo para o mundo, refere-se a um tipo de consumo puramente materialista, que põe o apoderamento do dinheiro em um plano superior na vida. Portanto, para o Lipovetsky, esse momento da história deve ser visto como ultrapassado. Não que o consumo tenha sido superado, longe disso. A dinâmica de expressão das necessidades se prolonga, mas carregada de significados coletivos e individuais. Então, nessa sequência, ele realmente vai colocar a análise sobre a qualidade de vida, a expressão de si, essas preocupações referentes ao sentido da vida estão nesse momento desenfreado, nesse momento de aceleração. E quando coloca-se tudo nessa análise, dessas questões estruturais, se nós formos analisar ali por volta, voltando bem ali no tempo, né, por volta de 1880, a infraestrutura moderna dá início ao primeiro ciclo da era do consumo, que termina, por sua vez, com a Segunda Guerra Mundial. E nesse sistema muda-se tudo, muda-se a construção cultural, muda-se a construção social, muda-se a construção da própria educação, não somente a educação das escolas, mas é a nova educação dos consumidores. Aí temos o consumo, sedução e o consumo, distração, do qual somos herdeiros e fiéis, né? Fala o Lipovetsky, que nasceu através dos grandes magazines que se ocuparam em preparar todo um cenário propício à sedução e ao desejar de comprar, servindo ao mesmo tempo para desculpabilizar o ato da compra, não se sentir tão culpado pelaquela compra, embora muitas vezes sabemos que muito daquilo que nós compramos, nós sabemos que aquilo não é necessário, mas compramos. Você fala, para que ter essa quantidade de coisas? A pessoa fala, o dinheiro é meu,
a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu bem entendo, ninguém pode entrar na minha privacidade. Então temos que realmente analisar, né, a própria questão da felicidade em cima disso, e aí banaliza-se todo o acesso aos bens de consumo. É preciso entender essas questões do próprio hábitos, e é um processo. E ele vai entrar exatamente dentro dessa questão, onde é preciso um processo de libertação. Então tem o homo, que ele vai mencionar, o homo consuméricus, né, que é o homem de consumo na sua fase 3, realmente nessa fase extrema de consumo, e quando nós não consumimos, nos sentimos culpados, e muitas vezes a resposta é simplesmente essa: olha, eu compro o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Muitas vezes sem ter essa necessidade. Mas toda a indústria ela é movimentada por isso, e deixar de consumir também tão bruscamente é colocar a lógica de produção em xeque, em questionamento. Então realmente é preciso uma busca de um processo de equilíbrio. E aí o Homo Felix, que nós vamos ver agora. Mediante tudo isso, o turboconsumidor, né, ele precisa estar acelerado para esse consumo. Os prazeres privados, né, novamente a questão, eu que sei, o preço das coisas eu que sei, se eu tenho condição de comprar, ótimo. E a felicidade ferida, porque uma vez que nós não conseguimos nos situar nesse espaço, nesse momento de compra, e aí, como é que ficam as coisas, como é que ficam as situações? Nessa questão da felicidade ferida, dentro do conceito de felicidade paradoxal, eu consegui, fiquei pesquisando, consegui esse Manuale de Felicità, né? Embora esteja em italiano, né? Consegui um dicionário italiano para conseguir fazer a tradução, analisando essa questão do Homo sapiens ao Homo Felix, né? Que é o homem feliz. E juntamente com isso, o livro do Giuseppe Casieri, onde vai falar sobre a questão do Homo Felix, analisando essa estrutura, analisando esse processo de como ocorre essa transição do homem que meramente sabe, mas agora ele tem que saber e buscar a sua felicidade. E aí buscando entender os próprios conceitos de felicidade. E sendo assim, há uma análise interessante, porque se for analisar pelos próprios conceitos de felicidade, que é o que se busca-se muito hoje, e aqui nós não vamos ter uma resposta definitiva sobre isso, nós já vamos fazer aqui a transição para a sociedade de consumo, a sociedade de cansaço, né, para finalizar toda essa nossa reflexão, porque constantemente o que acontece nessa busca incessante para buscar ser feliz, né, surge um processo de cansaço, no qual não é fácil essa busca pela felicidade, atrelada a outras questões, porque se a busca da felicidade fosse algo tão somente isolado das outras questões da nossa vida, seria mais fácil. E aí, da sociedade do cansaço, né, essa modernidade comprimida, tudo tem que acontecer de forma muito rápida, o mundo marcado por um excesso de positividade, ou seja, um excesso de afazeres que culmina nas mais diversas patologias psicológicas. Já comentei sobre isso em um outro vídeo, depois assistam aí, é interessante. Os males da alma surgem de um excesso de positividade presente em todas as esferas da sociedade contemporânea. Nesses discursos predominam as mensagens de ação produtiva e as ideias de que todas as metas são alcançáveis. De fato, as metas são alcançáveis, mas analisando todo o percurso até atingir essa meta, é um grande desgaste do ser que busca ser feliz mediante todo esse processo. Então, peguei rapidamente aqui, o próprio slogan do ex-presidente norte-americano, quando ele fala assim: yes, we can, but what if we can't? E se nós não conseguimos, e se nós realmente não pudermos? Nós vamos nos sentir frustrados perante isso, nós vamos colocar uma expectativa altíssima. Depois tem o próprio slogan da Nike, just do it. But what if I don't want to do it? É um imperativo, embora algumas pessoas vão falar que é um convite, mas se eu não quiser fazer isso,
Então, a vida é também frustrante. É preciso lidar com as frustrações. É preciso saber que muitas vezes nem sempre nós vamos conseguir ganhar. E nesse aspecto é preciso na análise do sul-coreano é preciso um momento de desacelerar. Por que desacelerar? Porque nós ficamos nessa sociedade do desempenho, né? As aventuras do homem assalariado, né? Levanta, vai para o trabalho, trabalha, volta para casa, faz esse mesmo processo cíclico que é cansativo, né? Uma fadiga de si mesmo, né? Tem um livro sobre isso, o cansaço de ser você mesmo, né? Essa depressão e sociedade. E aí, quando nesse livro, O Cansaço de Si Mesmo, né? Do Ehrenberg, o que ele vai dizer? É que surge da pressão por sempre ser autêntico e produtivo, bem como da ideia difundida nos mais diversos ambientes. Então, ele precisa, a todo momento, ele está pressionado a produzir, mas ao mesmo tempo ele fica lutando em ser feliz. Ele fica nesses dois eixos, produção e felicidade, satisfação e produção. Então seria essa análise, né, que eu queria trazer, embora de forma simplificada, né, tomou um tempo a mais aí, mas é dentro desses conceitos, né? Modernidade líquida, felicidade paradoxal e essa sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. E é perante tudo isso que nós temos no mundo pessoas que realmente precisam economizar mais energia, porque as truculências e as turbulências da vida, elas passam e nós ficamos. E aí o grande questionamento sempre é, como é que nós ficamos? E aí fica novamente o convite para a live de sábado. Agradeço imensamente pela atenção, paz e bem.